Olá, estudantes do 7º ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é Elisângela e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vamos falar sobre doenças causadas por vírus e vamos aprender muitas coisas sobre elas. Para dar início, vamos conhecer quais são os objetivos. Primeiro vamos compreender o que é uma virose. E aí depois vamos identificar algumas das doenças que são causadas por vírus. Além disso, vamos reconhecer seus principais sintomas e prevenção e tratamento para cada uma dessas doenças, já que os vírus estão no mesmo ambiente que nós e precisamos manter todos os cuidados. Vamos começar a aula então? Observando essa imagem. Nós temos um personagem, o Zé Gotinha, que é utilizado nas campanhas de vacinação por todo o Brasil. Ele está nos dizendo que vacinar é proteger. E ele diz isso pelo simples fato de que quando você toma uma vacina, você está introduzindo no seu corpo os micro-organismos que podem causar doenças e aí o seu corpo produz anticorpos, o que vai prevenir você de desenvolver a doença que esse micro-organismo poderia causar se você não tomasse a vacina. Será que é possível impedir que o micro-organismo se espalhe com a vacinação? Sim, é possível, porque quando você se vacina, você não tem mais contato com o micro-organismo de uma forma severa. Se ele entrar dentro do seu corpo, você não vai desenvolver, suas células não vão replicar esse vírus. Então você não vai desenvolver os sintomas que ele causaria e com isso você não espalha mais ele. Então sim, se vacinar é importante. Procure uma unidade básica mais próxima de você e leve a sua carteira de vacinação para saber se está tudo em dia. Se estiver faltando alguma vacina, tome antes que você se contraia esses micro-organismos e desenvolva todas essas doenças. Para começar, vamos entender o que são viroses. Aqui nós temos a imagem de vários vírus, o rotavírus, o flavivírus, o arbovírus, o influenza e o SARS-CoV-2. Esses vírus causam em nós viroses, que são doenças que eles podem causar. Cada um deles causa sintomas diferentes que caracterizam doenças diferentes. O SARS-CoV, por exemplo, transmite a Covid-19 e o influenza, a gripe. São doenças com sintomas parecidos, mas percebam que os vírus não são iguais. Então é importante a gente ter esse conhecimento também para desenvolver o nosso conhecimento geral sobre as doenças que podemos ter. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a hepatite viral. Por que hepatite viral? Porque pode ter outro tipo de hepatite também. Nesse caso, a gente tem a hepatite A, B, C, D e E. Por que tem essas letras? Porque são vírus que podem se desenvolver de formas diferentes no nosso corpo. Nós temos aqui esse carinha ali, que é uma representação desse tipo de vírus da hepatite. Quais são as formas de transmissão da doença? A gente vai estar sempre representando em vermelho essas formas de transmissão. Pode ser o contato com alimentos mal lavados, água contaminada, a mãe grávida pode passar para o bebê ou ainda por seringas e sangue contaminado das pessoas. Então é muito importante ter um cuidado, por exemplo, quando você vai no salão fazer a unha que usa alicatinho, ou quando corta o cabelo que usa navalha, que usa tesoura, ou então quando você está no médico que eles vão usar vacina, vão usar seringas e agulhas, é importante você observar se está tudo sendo esterilizado, se é novo, porque se tiver contato com alguém que tem esses vírus, você pode contrair de uma forma que você não percebeu. Os sintomas das hepatites geralmente estão envolvidos com vômito, náusea, dor de cabeça, febre, dor na barriga muito forte, porque esses micro-organismos geralmente atacam o nosso fígado, um órgão muito importante. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma microscopia do nosso fígado. Aqui em cima são as células do fígado quando está normal e embaixo quando ele está atacado pelos vírus. Percebam a diferença nas células, elas ficam um pouco inchadas, um pouco danificadas. Para as hepatites A, B e D, existe uma vacina que você pode tomar e se prevenir. Mas contra a hepatite C e hepatite E, não temos vacina ainda. Por isso é importante você tomar aqueles cuidados de
não compartilhar esses objetos com seringa, alicatinho de unha, ou então cuidar, lavar bem o alimento, cuidar da sua água para que ela seja tratada quando você for tomar. Agora vamos fazer um quiz para ver se você está entendendo todo esse assunto de viroses. Sobre a hepatite, é correto afirmar que, na letra A, é uma doença infecciosa causada por bactérias. Letra B, é uma infecção no fígado transmitida pela saliva. Letra C, pode ser causada por 5 tipos de vírus que causam infecção no fígado. E letra D, tem como principal meio de transmissão o contato da mãe com o bebê. Pensa em tudo que a gente conversou, responde aí no seu caderno e a gente já volta. Estamos de volta com a resolução desse exercício. A resposta correta é a alternativa C. A hepatite, ela pode ser causada por 5 tipos de vírus: o A, o B, o C, o D e o E. E todos eles vão atacar o seu fígado. Por isso que é importante você tomar a vacina para se evitar que esses 3 tipos de vírus que a vacina previne entre em contato com você e também manter os outros cuidados de higiene e de uso de materiais para que você não entre em contato com os outros 2 tipos de vírus. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o HPV. Ele é causado pelo papilomavírus humano, aquele vírus ali da imagem. Essa é uma infecção sexualmente transmissível, então ela é transmitida pelo contato sexual ou pelo compartilhamento de outros meios. A mãe pode transmitir isso para o bebê também, então é bem importante você ficar atento, fazer exames quando vai ter filho, ou até mesmo você contar para sua mãe se ela estiver grávida, para saber o tipo de cuidado que ela tem que ter. E quais são os sintomas do HPV? Você pode ter algumas verrugas que aparecem pelo corpo, mas o principal sintoma que você vai ter vão ser nas regiões genitais, essas verruguinhas. O que o HPV pode causar? As lesões, essas feridinhas, elas podem aparecer lá no colo do útero das mulheres e desenvolver o câncer de útero. Então é muito importante a gente ter a prevenção, usar a camisinha, o preservativo na hora do contato sexual para que não tenha essa transmissão dos vírus. E existe uma vacina para o HPV que foi desenvolvida há pouco tempo. Quem tem que tomar essa vacina são pessoas entre 9 e 14 anos, uma faixa de idade que vocês se encontram. Então, é importante que vocês vão até as unidades de saúde e peçam para tomar essa vacina. Ela está lá disponível para todo mundo e é muito importante que vocês tomem para se prevenirem de desenvolver essa doença ou então até mesmo de transmitir esse vírus para outras pessoas. Outra infecção sexualmente transmissível que a gente vai falar é a AIDS, é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela é causada pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Ali nós temos uma imagem de microscópio que você consegue ver e embaixo é um desenho desse vírus. O vírus HIV, ele é transmitido pelo contato sexual ou até mesmo pelo uso de seringas que foram contaminadas, objetos tipo alicatinho de unha ou até mesmo navalha quando você vai no salão cortar cabelo, e pode ser passada da mãe para o bebê ou até mesmo durante o aleitamento materno. Não existe ainda uma vacina comprovada para o HIV. Existem vários estudos feitos, algumas em fase de teste, mas até hoje a gente não tem uma vacinação em massa
com uma vacina certa para esse tipo de doença. Então a melhor coisa a se fazer é ter a prevenção. Quais são os sintomas? A pessoa pode se sentir um pouco mal, com dor de cabeça, com febre, podem aparecer algumas manchinhas pelo corpo, mas a principal característica da AIDS é que o sistema imunológico da pessoa fica enfraquecido. Então esse vírus, ele faz um bloqueio lá no seu DNA, nas suas células dos seus anticorpos, para que você não produza anticorpos, para que você fique com a imunidade baixa. E aí qualquer outro micro-organismo pode entrar no seu corpo e aí fazer uma infestação. Uma pessoa com AIDS, muitas vezes não morre de AIDS. Ela pode ter um desenvolvimento de uma gripe, por exemplo, e acabar morrendo por isso, porque o seu corpo não vai ter condições de combater outros micro-organismos. Então esse é o principal fator de sintomas dessa doença. A AIDS, existe vários tipos de campanhas que a gente faz no nosso país de prevenção. Então é muito importante lembrar disso e levar isso adiante. Caso a pessoa contraia o vírus, ela pode fazer um tratamento com um coquetel de remédios, que é uma terapia antirretroviral. E aí ela vai poder viver a vida dela normalmente, mas ela vai ter que tomar esses medicamentos para o resto da vida. 37,9 milhões de pessoas foram infectadas com HIV em 2018. Então olha a quantidade de pessoas que estão se infectando, mesmo a gente tendo tanto conhecimento sobre isso. E 1,7 milhões são crianças até 15 anos, que às vezes contraíram da mãe quando estava grávida ou até mesmo por outras situações. Então é muito importante, gente, lembrar da prevenção e de ter todos os cuidados. Vamos agora para mais um quiz na aula de hoje. A infecção pelo HPV causa verrugas genitais que são estudadas desde a antiguidade. Porém, o vírus só foi descoberto 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente que, na letra A principal forma de se adquirir o HPV é através da ingestão de alimentos contaminados. Letra B, o câncer do colo de útero não pode ser causado pelo vírus HPV. Letra C, o vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. E letra D, não há tratamento nem vacina para o HPV. Pensa aí, responde no seu caderno, daqui a pouquinho a gente volta com a resposta correta. Voltamos com a resolução desse exercício que vai nos dizer o que está certo sobre o HPV. A alternativa correta é a letra C, que nos diz que o vírus HPV pode entrar dentro do nosso organismo e se manter latente, ou seja, sem se manifestar, por muito tempo. Assim como o HPV, outros vírus também podem fazer assim no nosso organismo. Eles podem entrar dentro do seu corpo e permanecer por muito tempo ali, paradinhos, só esperando a hora do seu sistema imunológico baixar ou até mesmo de você ficar estressado para que ele possa se desenvolver e então você manifestar a doença. Agora vamos continuar a aula falando um pouquinho sobre a gripe, uma doença que é bem comum e que é causada pelos vírus influenza. Nós temos o influenza A, que pode transmitir H1N1 e H3N2, que teve alguns casos, ou melhor, muitos casos, de uma epidemia alguns anos atrás. E também temos o influenza B, C e D. São vários tipos de influenza. Nós temos ali a imagem que representa um exemplo desse vírus. E como que ele pode ser transmitido? Através de gotículas que podem ser jogadas pelo ar. Os sintomas da gripe são vários. Você pode sentir dor de cabeça, febre, mal-estar, espirros, tosse.
dor de garganta, são vários os sintomas. Você já deve ter se sentido doente com gripe algum dia na sua vida, não é mesmo? Então você sabe do que eu estou falando. A gripe, ela pode levar muitas pessoas à morte. É uma doença extremamente grave. Em 2019, foram mais de 1.000 mortes só pelo vírus da gripe. O que acontece? Existe uma vacina, que é a vacina da gripe, que foi desenvolvida depois de um surto de gripe H1N1. Depois que teve esse surto, desenvolveu-se essa vacina e todos os anos as pessoas precisam tomar a vacina novamente. Por quê? Como nós temos vários tipos de vírus influenza, eles podem se misturar. As células do nosso corpo, ao fazer a replicação deles, podem sofrer mutações e desenvolver novos tipos de vírus. Aí aquela vacina que foi feita anteriormente, talvez não faça efeito para o vírus que está se desenvolvendo agora. Quando eles fazem o desenvolvimento das vacinas, os cientistas analisam como está sendo o desenvolvimento da gripe no hemisfério contrário. Então, quando a gente vai aplicar a vacina aqui no hemisfério sul, eles analisam qual foi o desempenho da gripe no hemisfério norte. E a mesma coisa eles fazem lá quando vão preparar a vacina deles para aplicar na população. Porque aquele vírus é o que está em maior circulação no ambiente do nosso planeta. E aí eles desenvolvem essa vacina que vai ser válida para aquele ano para combater aquele vírus, aquela cepa de vírus que está se desenvolvendo um pouco mais. Eles sofrem muitas mutações e essas mutações acontecem no DNA. Porque lembra que eu falei para você que vírus não tem material, ele não tem corpo, ele tem material genético e uma cápsula de proteína. Então essas alterações vão ser lá no material genético dele, que está dentro dessa cápsula que envolve. Aí nós temos o SARS-CoV, que é uma síndrome que foi desenvolvida através de um vírus. Ou melhor, o SARS-CoV é o vírus que desenvolveu essa SARS, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Esse vírus também é muito conhecido como coronavírus. E a doença que ele causa também pode ser chamada de Covid-19. Esse vírus, ele é muito peculiar, porque ele entra na sua célula, assim como todos os outros, e se replica. Aquela imagem ali são imagens microscópicas desse vírus. Ele é chamado de coronavírus porque o corpo dele, o formato dele, quando a gente observa no microscópio, lembra uma coroa, certo? Essa síndrome respiratória aguda grave, que é o que o Covid causa, tem vários sintomas, como tosse, febre, coriza, dor de garganta, muita dificuldade para respirar. Muitas pessoas sentem a maior parte das vezes, como sintoma muito grave, essa dificuldade para respirar. E elas precisam ser internadas em UTIs para que volte ao normal essa questão respiratória. Mas, no geral, ela se desenvolve como se fosse uma gripe. E é muito importante a gente manter os cuidados para que a gente reconheça, porque esse vírus ele é altamente transmissível. Então, ele está aqui em mim agora, eu posso transmitir para muitas pessoas, sem estar sentindo os sintomas. Ele é um vírus inteligente, porque ele não mata o hospedeiro, ele só vai replicando dentro do corpo e transmitindo. E aí, às vezes, a pessoa que contrai leva o azar de estar com uma imunidade baixa e aí ele consegue desenvolver outros sintomas. E aí a pessoa acaba ficando mal. Mas, no geral, ele é um vírus inteligente que acaba sendo muito transmitido para outras pessoas. E os sintomas são variados. Você pode ter uma infinidade de sintomas diferentes. Até porque viroses, que são doenças causadas por vírus, têm sintomas muito parecidos. Quando a gente fala dessa transmissão do Covid, o principal contato que a gente vai ter de transmissão é o contato das secreções das vias aéreas, nariz e boca, que são liberados no ambiente. Por isso é importante o uso de algumas barreiras, como a máscara, para evitar que essas gotículas sejam espalhadas pelo ambiente para que o vírus se dissemine. Também é importante, assim como para todas as outras viroses, ter aquela questão de higiene, de lavar bem as mãos. O álcool 70, ele ajuda a destruir a proteína que protege o vírus e acaba matando não só o vírus da Covid, mas todos os outros tipos de vírus. E existe vacina para a Covid-19, foram desenvolvidas várias vacinas que passaram por fases de testes, que estão sendo aplicadas para as pessoas e fazem as pessoas serem prevenidas dessa doença.
Não que as pessoas vão ser curadas, elas vão impedir que as pessoas se contaminem e passem isso de uma forma difícil, que os sintomas sejam graves. Mas a principal forma de você evitar contágio desse tipo de doença que se transmite por gotículas é você ficar longe, manter um certo distanciamento. Não só nesse caso de Covid, como de várias outras doenças. Cachumba, sarampo, todas essas que têm essa transmissão via gotículas aéreas. Então, como que a gente pode prevenir? Existem várias formas desenvolvidas para prevenir tanto o Covid quanto outras doenças respiratórias e vários tipos de ações que a gente pode desenvolver, como lavar bem as mãos com água e sabão várias vezes, enxaguar bem a mão, lavar entre os dedos, debaixo da unha, isso é extremamente importante. Não ficar colocando a mão na boca, isso ajuda a você não colocar o vírus para dentro de você. Limpar as mãos e os objetos manuseados com álcool 70, então chave, celular, controle, todas essas coisas manter sempre higienizado. Manter os ambientes ventilados, então sempre janelas abertas, ventilador ligado, pessoal com a porta aberta para o ar entrar e sair. Sempre que você for tossir ou espirrar, cobrir a mão, cobrir o rosto com a mão, para que você não espalhe as gotículas. E por que eu não posso colocar a mão? Porque se você colocar a mão no rosto, você vai ficar com as gotículas na mão. E aí você pode tocar em outros lugares, pegar na mão do seu amigo, e aí você vai transmitir isso para ele. Então, não pode. O que não pode, então? Não pode compartilhar objetos pessoais, porque aí você está com um objeto na sua mão, você dá para outra pessoa, ela vai ter contato com todos os micro-organismos que estavam ali. Não pode ficar tocando olhos, nariz, boca, quando você está com esses sintomas de vários tipos de viroses que tem esse tipo de contágio. Evitar lugar com muita gente, porque se tem várias pessoas, alguém pode estar contaminado com algum tipo de micro-organismo, e aí pode contaminar outras pessoas. E não cumprimentar pessoas, dando aperto de mão, abraço, beijo, porque isso vai ajudar o vírus a alcançar novas pessoas. Então agora vamos fazer mais um quiz sobre essas viroses. A H1N1 é uma doença causada por uma cepa do vírus influenza A. Diante da gravidade da doença, todos os anos são realizadas campanhas de vacinação. Qual das alternativas a seguir indica o motivo pelo qual a vacina anual é necessária? Nós temos na letra A, pois a cada ano ela é causada por um grupo de vírus influenza, podendo ser A, B ou C. Letra B, porque o vírus influenza apresenta grande capacidade de mutação. Letra C, para evitar que o corpo acostume-se com o vírus do local. E letra D, porque nosso corpo perde a capacidade de produzir novos anticorpos. Então pensa aí, reflete sobre tudo que a gente conversou, responde no seu caderno e a gente já volta. Voltamos com a resolução deste exercício e a alternativa correta é a letra B, porque o vírus influenza apresenta grande capacidade de mutação e todos os anos eles têm essas modificações, por isso precisamos sempre tomar as vacinas. Agora a gente vai retomar tudo aquilo que vimos na aula de hoje. Hoje nós aprendemos o que são viroses, que são doenças causadas por vírus. E também vimos alguns sintomas e meio de transmissão de algumas dessas viroses, como a hepatite viral, que pode ser A, B, C, D ou E. HPV, que é aquela doença que pode gerar câncer no colo do útero. A AIDS, a gripe
e a SARS, que é a Covid-19. Além disso, nós vimos os cuidados de prevenção e cuidados para que a gente não contraia essas doenças. Na aula de hoje, nós falamos sobre essas doenças causadas por vírus. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!